Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Construção de Conhecimento, o canal que tem a proposta de fazer você pensar e refletir sobre tudo que envolve liderança consciente, comunicação e corporativismo. Eu sou Érica Nechari, junto com a Cláudia Riso, a gente pretende trazer aqui uma ótima conversa para fazer sua cabeça esquentar. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Érica? Olá, pessoal. Estamos aqui novamente juntas para colocar em dia o nosso papo. Pois é. Né? Porque a gente vem aqui, grava o vídeo, conversa e tal, mas nada mais do que um papo entre duas pessoas que trocam muita ideia sobre o mundo corporativo, sobre as relações no mundo corporativo. E é isso que a gente quer com vocês, né? Trocar ideias, construir conhecimento, trazer vocês para esse universo da discussão, porque é só assim que a gente consegue evoluir e melhorar e mudar o comportamento, conversando, entendendo novas maneiras de agir, entendendo novos comportamentos e assim melhorando a cada dia, né? E o mais legal da construção de conhecimento é como a gente, mesmo falando, mesmo se preparando, fazendo reuniões prévias, de uma forma geral, sempre sai uma coisa diferente aqui. É a verdade, é a verdade imposta de como a construção do conhecimento, mesmo falar sobre o mesmo tema, que é o nosso caso, a gente faz a prévia, como eu disse, quando a gente chega aqui, a gente tem uma linha de raciocínio, mas sempre saem novas construções. E é isso, né? Não se esgote do direito de falar sobre temas relevantes. Não se esgote, né, do direito de falar sobre temas importantes, temas que carecem ser visitados, olhados e vistos, porque cada vez que a gente acessa isso, mas com a mentalidade de poder e sentir a necessidade de construir cada vez mais, as ideias vão surgindo. O que não se pode é fingir que nada está acontecendo, fingir que já sabe tudo sobre aquilo, ou ter uma falsa ideia de que você já sabe tudo sobre aquilo, e se furtar de falar sobre temas relevantes e importantes, sobre problemas, sobre situações difíceis e sobre tudo que pode permear temas importantes. Eu acho que essa coisa do esgotamento é importante, né, Érica? Às vezes a gente acha que já sabe tudo sobre um tema, ou já falou tudo sobre aquele tema, né? E não falou, né? A gente hoje está num mundo em que tudo muda rapidamente. Às vezes você vinha numa linha de pensamento, você vinha numa linha até de informação, de conhecimento, e de repente acontece uma coisa e muda toda a perspectiva sobre aquele tema, e você tem que retomar aquele tema, você tem que voltar naquilo, e voltar não só vendo posições que você via antes, mas voltar olhando para novas posições, né? E falando sobre voltar, nós vamos voltar um pouco sobre a questão da diversidade, que foi o tema do nosso encontro anterior, mas nós vamos trazer ainda um afunilamento hoje, né? Nós vamos falar sobre uma diversidade que muitas vezes nem é considerada diversidade. É a diversidade do etarismo. Como isso é importante, como isso é relevante, como isso é um tema que precisa estar no nosso foco o tempo todo, porque o etarismo é uma coisa, é uma situação que impacta uma grande parte produtiva da nossa cadeia aí de construção corporativa, do mercado de trabalho de forma geral, não é cuidada com o devido respeito, e é aquele elefante branco que está no meio da sala, mas todo mundo insiste em ignorar. E como é importante a gente falar do etarismo, dar o lugar de direito, devido lugar de respeito sobre isso. E é esse o convite do nosso encontro de hoje. O etarismo dentro da diversidade e do mundo corporativo. Eu acho que aqui vale, Érica, a gente fazer uma reflexão, que assim, eu me lembro que aos 60 anos meu avô se aposentou, né? Isso na década de 80. Tá. E já estava velho, hein? 60 anos era muito velho. Né? Eu me lembro que eu olhava para ele com 60 anos e pensava, nossa, meu avô é um velhinho. É um senhor. É um senhor, né? E se aposentou e parou de trabalhar. Ele fechou a empresa dele, ele tinha uma empresa e foi embora pra praia, foi ficar na praia, pescar e tal. E era o padrão. Né? Porque ele já não queria mais trabalhar, ele não tinha mais força de trabalho, ele não tinha vontade de trabalhar. Hoje em dia, uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos está trabalhando.
Recentemente, tem uma grande... 50, 60, o cara tá fazendo a transição de carreira ainda. Então, tem uma grande seguradora cujo presidente tem quase 90. Olha. Né? E tá dando entrevistas e conversando e falando com as pessoas como se tivesse 50. Porque a cabeça dele é uma cabeça de 50. Né? A agilidade do pensamento tá em 50. É isso. E eu acho que é sobre essa posição que as pessoas que têm mais de 50 anos ocupam hoje, é que a gente precisa falar. Né? A gente classifica como etarismo, porque é a palavra que representa, melhor. Mas, de fato, a gente não está falando de uma representatividade só, a gente está falando de uma realidade. Hoje, a longevidade do trabalho, ela está aqui. Porque é uma longevidade da vida também, né? Uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, ela está no meio da vida. Ela não está mais no fim da vida. Até porque a gente, falando de etarismo, a gente está falando de sistema previdenciário, sustentabilidade econômica de um país, porque as pessoas naturalmente vivem mais, elas consomem mais dessa previdência, é natural que vá ser cobrado que elas também produzam por mais tempo. Mas isso só vai ser possível quando nós quebrarmos as barreiras, né? Quando a parte corporativa, quem contrata, quebrar a barreira do eu não estou contratando a pessoa velha, né? Entender que 60 anos é o novo 50, é o novo 40, talvez. Exatamente. E a gente começar a olhar para isso de uma forma em 360. Porque, de um lado, nós temos uma grande parte da população que contrata muito preocupada, ocupada e incomodada com as novas gerações, né? Que não sabem se portar, que não sabem o que querem, que não querem assumir cargo de liderança, por N características e pouca idade. Pouca maturidade. E de outro lado, a gente tem na mesa pessoas que estão recusando sêniors com bagagem, com carreira, com experiência, com visão, por conta da idade, de um padrão limitante de preconceito. Exato. Então, o que eu vejo hoje, por que a gente escolheu, né, Cláudia, acho que falar sobre esse tema? É porque o preconceito ele tá batendo nas duas pontas da mesma linha, para a galera mais jovem e para os mais velhos, e tá impactando negativamente a cadeia toda do mesmo jeito. Exato. Então, como seria a gente fazer a primeira reflexão e o convite aqui de tirar o preconceito? De trabalhar o preconceito, para entender que retirando o preconceito, aí você abre um leque de possibilidades para resolver questões das pontas da vida. E eu acho que a palavra não é nem resolver, a palavra é aproveitar a oportunidade. Sim. Porque essa é uma oportunidade. Eu vi essa semana uma pesquisa do governo dizendo que nos últimos 12 meses aumentou em 38% a contratação de pessoas com mais de 50 anos. Sim. Né? Isso é um belo indicador. Sim. É um indicador de duas coisas, na verdade. Uma, as pessoas estão trabalhando até mais tarde, e é o que você falou, quer dizer, se você aumentou a expectativa de vida em 10 anos e 20 anos, você também tem que aumentar a expectativa de trabalho em 10 anos e 20 anos. E contribuição, porque senão a Previdência vai quebrar. Não dá. Não dá para você se aposentar aos 60 anos e viver até os 90. Se você não vai 30 anos de recebimento da Previdência, você quebra a Previdência. Sim. Então, assim, existem vários fatores nessa balança que precisam se equilibrar. Então, você vê que está aumentando efetivamente a contratação de pessoas com mais de 50 anos, é um indicador importante. Né? Por outro lado, quer dizer, por que as empresas estão se abrindo para contratar as pessoas com mais de 50 anos? Aí entra a sua fala de agora há pouco. Porque tem muita gente incomodada com jovens, porque tem pouca maturidade, porque não tem experiência, porque não tem formação. Pois é, mas quem sabe se a gente fizer uma mescla, né, de pessoas. Um sambinha bom. Exato, né? A gente fazer uma mescla aí de pessoas com mais jovens e com mais idade, isso não deu um resultado positivo super bom para as empresas. Eu vou falar um negócio aqui. Se você está nos ouvindo e ainda você está com aquela semente de dúvida no teu coração, vamos fazer aqui uma conta rápida. Nasce muito menos gente agora. Exato. Então é natural que no frigir dos ovos, né? Nós viemos de uma sociedade em que as pessoas tinham 5, 6 filhos, passaram para 4, passaram para 3 e agora com sorte tem um, né? E aí, se tiver, com sorte. Então é natural que com a queda da natalidade
a mão de obra produtiva fique mais tempo no mercado. Exatamente. Então, se todos os nossos argumentos anteriores não serviram para tirar essa semente do seu coração, pensa pela É natalidade. só fazer conta. É só fazer conta e descobrir que daqui a pouco a mão de obra naturalmente vai estar mais velha do que ela esteve. E aí, o convite para esse nosso encontro é o convite do samba bom, como eu bem disse. Porque, de um lado, da ponta da linha produtiva de carreiras, tem os jovens entrando no mercado de trabalho, e nós sabemos, e nós já falamos aqui em episódios anteriores, da dificuldade da qualificação de mão de obra. Hoje se sofre muito com mão de obra qualificada, está muito escasso, né? Nós tivemos um período de sucateamento de formação universitária, que se Deus quiser está mudando isso agora, que agora está chegando... Essa semana já começou a mudar. É isso, chegando uma lei aí que está revendo a questão das faculdades EAD, das formações universitárias EAD, e isso é um progresso social, inclusive para a mão de obra, isso vai dar uma melhoria, a gente espera disso, né? Todas são leis e olhares que estão indo para um mesmo direcionamento, um mesmo objetivo, que é melhorar toda a situação no mercado. Exato. Mas a gente tem, então, uma mão de obra naturalmente jovem que precisa, que não tem essa bagagem e vem de uma formação universitária aí muito precária e braba e está impactando no mercado há alguns anos já. E do outro lado, nós temos uma mão de obra de excelência que está sendo sucateada por mera formalidade corporativa coletiva, porque então como seria a gente trazer essas duas pontas, que é justamente esses programas que a Cláudia estava citando aí, a partir das métricas do que foi alcançado e as suas contratações da mão de obra mais sênior, para fazer mesclas, onde você une o jovem que tem muita dificuldade hoje de relacionamento e não tem maturidade de saber, porque não vivenciou o suficiente, mas tem energia, tem gás, tem o frenesi da juventude. Tem conhecimento de tecnologia que nasceu inserido. Nasceu inserido. Que é muito superior a qualquer um de nós que tem mais de 50 anos. Tem uma formação analógica. Porque vamos lembrar que quem tem mais de 50 anos tem uma formação originariamente analógica. Uhum. A gente aprendeu a tecnologia, mas a nossa formação original a nossa formação é de subsistência e sobrevivência. Exato. A deles é inerente. Exato, nasceram inseridos. Então, aproveitar o melhor das duas experiências é o melhor dos mundos para a empresa. O que a empresa precisa entender é, se você consegue combinar de maneira assertiva a energia e o conhecimento tecnológico, a vivência tecnológica que a juventude tem com a experiência, com a formação técnica, com até o compasso. O expertise, né? Os anos de trilhados ali naquele caminho. E o compasso que a maturidade dá, esse match é um match... dos campeões. Exatamente. Você ganha perna e cérebro no mesmo grupo, né? E você deixa de perder tempo. Porque quando você tem uma equipe muito formada por pessoas de mais idade, você tem um expertise enorme, você tem uma formação técnica maravilhosa, mas você tem uma perda de tempo na questão da tecnologia. Sim. Se você tem uma equipe muito jovem, você tem o contrário. Você tem gás pra caramba, uma correria, um gás, uma energia, uma vivência tecnológica gigante, mas fica patinando nas questões nos erros primários de qualquer... de experiência, de tudo mais. Na hora que você cruza essas duas coisas, você só tem a ganhar. Então, assim, a empresa, os líderes precisam começar a pensar nas suas equipes, e a nossa discussão aqui é sempre essa coisa da liderança, de você, como é que você, como líder, faz a liderança consciente da melhor maneira para a sua organização, para trazer os objetivos e metas da sua organização, como é que os líderes conseguem montar suas equipes fazendo essa congruência? Que é muito já o que acontece no mercado de uma forma paralela ao que a gente está falando, com as startups. Normalmente elas são empresas que vêm recheadas de energia e um frenesi e uma vontade de acontecer. Então elas ganham corpo e pulso muito rapidamente no mercado porque tem muito gás. Uhum. Mas elas têm um teto para crescer porque daí falta o alicerce. Falta o alicerce, né? Energia, eu falo que energia dispersa que nem o Sonic. Tem uma hora que cansa, precisa. Por isso que as startups vêm para ser com o objetivo de crescer e ser comprado, porque elas precisam desse alicerce. E como seria você aí, né? E tudo isso
vai ser possível a partir de liderança, de líderes e lideranças conscientes que consigam trazer esse olhar comportamental de acolhimento para fazer essa ponte. É a obrigação do líder. O líder mais novo, nas proficiências, nas competências que estão se pedindo hoje no mercado, é aquele que faz essas pontes. É aquele que quebra os paradigmas, é aquele que convida a mudar o comportamento para que novas possibilidades de comunhão de ideias e inteligências consigam coexistir dentro de um organismo, que é um corporativo. E um outro ponto importante, assim, a gente não está falando aqui, porque os jovens não têm maturidade. Não é nada disso. Todo o pessoal sênior tem maturidade. Não é nada disso. Ninguém tá colocando resoluções aqui dizendo é jovem, Sempre é tem assim, maturidade, tem mais idade, é super maduro. Isso não é verdade. Não. Existem jovens com muito mais maturidade do que pessoas com mais idade e o contrário. Sim. Né? Tem muito líder Peter Pan e velhão. Exatamente. Então, assim, o que a gente está falando é de você combinar experiências e formações diferentes. Sim. E que a idade, na maioria das vezes, o que se espera, oferece isso. Né? Você espera de uma pessoa que tenha vivido mais, que ela tenha mais experiência, mais expertise, mais conhecimento. Mais competência por vivência. Mais conhecimento adquirido. Porque a gente comentou isso, na nossa preparação aqui, a gente comentou isso. Hoje você tem muita informação. Né? Existem alguns dados aí dizendo que uma criança de 9 anos tem mais informação do que Platão teve a sua vida inteira por conta do acesso que a gente tem hoje. Né? Hoje, em 30 segundos, você consegue informação sobre qualquer coisa que estiver acontecendo no mundo na palma da sua mão. Por outro lado, informação, ela não é sinônimo de conhecimento. Verdade. Informação é conteúdo. Exatamente. Então, assim, espera-se que uma pessoa que tenha passado por inúmeras experiências na vida e que, portanto, seja mais velha, tenha conseguido cruzar a informação que ela tem com as experiências que com conhecimento e gerar conhecimento. Sim. Então, é isso que se espera de uma situação normal. Isso sempre vai acontecer? Não, evidentemente que não. O que confirma a estatística é a exceção. Mas a gente aqui não trabalha com exceção, a gente trabalha com a média. E a média nos mostra que esta combinação de pessoas com mais idade e de pessoas mais jovens, cada uma com a sua com o seu conhecimento, com a sua experiência esperada, pode criar um ambiente altamente produtivo. Porque é equilibrado. Né? Eu sempre falo, eu trabalho em consultório e muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira me procuram e normalmente as pessoas 50 a mais, a primeira queixa é sempre aquela: Érica, eu não tenho mais o gás que eu tinha. E a minha primeira fala de acolhimento sobre isso é: você não precisa mais ter aquele gás, você agora tem cérebro. Quando a gente é jovem, a gente não tem saber o suficiente, a gente precisa testar mais. Porque nós não temos esse arcabouço. Você tem informação, como você bem disse, né? Que você pode escolher adquirir ou não. Mas de uma forma geral, mesmo quem escolhe ter muita informação, não tem vivência. A informação, sem a vivência e a experimentação, ela é muito vazia, ela é oca, ela é importante, mas ela precisa de um tempo de adaptabilidade e experimentação para se tornar conhecimento. E você precisa ter um repertório também, para você poder fazer análise. A informação, ela vai te dando um repertório. Sim. E aí você vai criando aquelas conectividades na sua cabeça para ir amadurecendo, para ir tomando decisões e para ir acertando, errando. E é o tempo que faz isso. Não tem como você fazer isso dentro de um ambiente, de um computador e depois trazer isso para você. E tem uma coisa importante, né? Eu ouço muitas pessoas que contratam e aí o que eu ouço muito é: eu preciso de uma pessoa sênior para essa posição e eu preciso de uma sem cacuete. Porque as pessoas que vêm com conhecimento e bagagem, elas também vêm com muitas coisas, muitas arestas ali criadas. Eu falo que é os bicos de papagaio da personalidade, né? Então, assim como a gente sempre está solicitando dos jovens, das gerações mais jovens, que eles têm que isso, eles têm que aquilo, eles têm que aquele outro, vamos trazer um pouco também, né? Eu não gosto muito dessa frase do tem que, mas esse convite
de parar e dar uma olhada, porque é um tem que. Aqui eu vou abrir uma exceção. Os sêniors também têm que. Eles têm que se solidarizar, eles têm que se afinizar, eles têm que se abrir para a sua diversidade de sênior, porque eles estão no lugar de sênior, e se abrir para um lugar de eles são a exceção agora. E para você ser aceito, você também fica o convite de você romper as suas barreiras e aceitar. E essa coisa de síndrome de Gabriela, né? Como bem Cláudia diz, eu nasci assim, eu morri assim, eu não vou entender tecnologia. Sinto muito, meu querido. Sim, né? Se você não se adequa à tecnologia, então você provavelmente virou um dinossauro fossilizado. Eu vou te falar, eu tenho experiências na minha casa, né? Graças a Deus, meus pais são vivos, têm 84 anos, e os dois usam tecnologia, usam internet, graça, né? Usam celular. Eles têm um grau de dificuldade? Evidentemente que sim. Os caras nasceram quando só tinha rádio, né? Por favor. Nem rádio não tinha. Não, só rádio. Era telex e rádio. Era uma loucura isso, né? E os caras estão E os caras estão aí. Na era da tecnologia. E eu chego em casa e vejo minha mãe navegando na internet, no computador, no tablet, no celular. Vejo meu pai mandando mensagem todo dia e assistindo vídeos e buscando informação. Então, assim, você pode fazer. Você só não faz aquilo que você não quer. Exato. E aí, quando você se depara com a situação assim... meu caso, por exemplo, eu tenho 58 anos. Eu estou no mercado de trabalho e não pretendo sair dele tão cedo. Sim. Né? Porque você precisa... Não, porque eu quero, porque eu gosto. Porque isso me alimenta também de alguma forma. E porque isso tem uma conotação para mim, que é a conotação da devolução. Sim. Né? Eu passei muitos anos adquirindo coisas, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, adquirindo tudo que eu podia adquirir no mundo. Agora chegou a hora de eu devolver um pouco isso. Até porque o conhecimento parado, estagnado, é uma forma de desperdício. Não serve pra nada. Então assim, Cláudia, você acha que você... tudo que você tem na sua cabeça vale a pena ser compartilhado? Acho. Ele vai ser aproveitado? Não. Eu só falo coisas legais? Não. Eu falo muita coisa que ninguém vai aproveitar, que não serve para nada. Mas, de qualquer maneira, eu estou colocando as coisas para o mundo e o mundo vai aproveitar aquilo que lhes for interessante. É isso. Né? Mas precisa ser dito. Exato. E eu preciso também saber que, para estar inserido, eu preciso estar aberto para isso. É isso. Né? Quebrar as barreiras individuais. Eu comecei a dar aula na década de 90 com giz e lousa verde. Tinha dermatite. A Cláudia era a professora que tinha dermatite. Exato. Eu tinha que usar um jaleco. Para sair do trabalho. Eu ia vestida social do meu trabalho do dia inteiro. Eu chegava lá... Se eu chegasse em casa depois da aula, eu estava cheia de giz na roupa do trabalho. É isso. Né? Agora, hoje, você vai dar uma aula, você manda a aula antes para o celular de todos os alunos. O PDF você não escreve mais nada na lousa, nem tem lousa na sala mais. Sim. Quando muito tem um quadro branco que você com uma caneta para fazer alguma observação. Sim. Né? Por outro lado, se eu não me aperfeiçoasse, aonde eu estaria? Fora da faculdade. Fora da faculdade, fora do mundo. Fora do mundo. Então, se você... E como mudou, como deve ter mudado também essa relação professor-aluno ao longo dos 30 anos que você ficou lá, né? É isso. Né? A relação mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Ainda bem, né? Ainda bem. E se você não estiver disposto a mudar... A se inserir, porque a diversidade, ela tem um pouco isso também, né? Você acha que os outros têm que te inserir. Mas você não se esforça para se inserir. Exato, você tem que se inserir. Acho que eu, né, todo mundo que me acompanha, nos acompanha aqui, sabe que eu trabalho com comunicação. E eu acho que a primeira comunicação que a gente pode quebrar, eu acredito muito nas pílulas, e todos os dias a gente pode tomar muitas pílulas de comunicação para mudar o comportamento. E uma delas é parar com a coisa de dizer, na minha época. Tem uma frase que eu gosto muito do Cortella, que ele diz assim: a tua época é hoje. A tua versão mais antiga é aquela do passado, quando você nasceu, quando você era jovem. Hoje é a sua versão mais jovem. Então, esta é a sua época. Esse é o seu momento. Hoje é o seu dia de ação, porque é ele em que você pode fazer alguma coisa. Né? O passado ficou para trás, você pode aprender com ele. No futuro, você não tem gerência, você tem minimamente administração a partir
do tempo presente. Então, a primeira pílula em comunicação é você que está aí se sentindo vítima ou impactado no etarismo, pare de dizer no meu tempo. Diga, o meu tempo é hoje. O que eu faço hoje para estar inserido? É trazer esse comportamento de novo, né, Cláudia? O velho e bom para a primeira pessoa. Traga o seu comportamento para a primeira pessoa. O dia que você se esforçar para estar inserido, não de forma passar um rótulo, mas de verdade, é de coração, é de alma, é um desejo de alma de dizer assim, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu também, gente, eu tenho 50 anos, eu tenho dificuldade com coisas aí da tecnologia, eu tenho filhos que me ajudam e tá tudo bem eu não saber algumas coisas, né? O importante é você não se autossabotar e já partir do pressuposto que simplesmente aquilo não é para você. Eu gosto muito da palavra disponível. É. Né? Eu acho que a gente tem que estar disponível É. para aprender coisas novas. Se você não tem um dia na sua vida que você não aprenda uma coisa se você não quiser. E aí vem aqui um convite, um desafio, uma provocação, o que você quiser chamar, para as lideranças olharem para isso. Porque a nossa discussão aqui é sempre nesse âmbito de conversar com as lideranças nas empresas e dizer assim, você que é líder de uma equipe, como é que está a sua equipe? A sua equipe é só de jovens? Sim. A sua equipe é só de pessoas com mais idade? A sua equipe está mesclada? Como você tem tratado e incentivado a conexão diversidade da sua equipe. Conexão da diversidade. Exato. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me consultam, dizem assim, Cláudia, o que você acha? Eu tenho uma vaga aqui na empresa, eu contrato uma pessoa mais sênior ou eu contrato uma pessoa mais jovem? Eu falo, gente, a gente tem prós e contras de qualquer escolha. Isso é a vida. Né? O que você precisa para a sua empresa hoje? Exato. O que você está buscando sobre profissionalismo? O que é mais importante para você? Sobre bagagem. Para esta posição, é mais importante que a pessoa seja muito ágil, tecnológica, isso, aquilo, ou é mais importante que a pessoa tenha experiência, seja mais relacional? Enfim, não existe resposta exata ou uma única resposta. Às vezes você tem que ter as duas pessoas. Sim. Aí você consegue as duas pessoas numa só? Consegue, você tem que procurar. Mas você tem que, de novo, né? É aquela comunicação assertiva e objetiva com os propósitos, saindo do paradigma. Porque o que a gente vê muito, e isso dá ruim em diversos ambientes e em diversos níveis, né, de ambiente, o pessoal fazer aquela limpa, troca o pessoal mais sênior, tira tudo e contrata o pessoal metade do preço, um terço do preço. Vamos cortar custo. E aí, as vendas caem, a produtividade cai, as equipes degringolam porque colocam pessoas no comando que não têm competência de gestão de pessoas, têm saber e informação, mas não têm conhecimento amplo, né? Que é o que a gente está falando. Liderança hoje, se você acha se você está sentada numa cadeira de líder e você acha ainda que liderar é mandar e bater meta, meu amigo, minha amiga, você está longe, mas anos-luz do que é necessário e esperado de um líder. Hoje um líder, né? É esperado dele que ele trabalhe o comportamento, o seu e o do outro. É esperado que ele entenda e faça contenções e ações objetivas para o comportamento emocional das equipes. Érica, eu não sou terapeuta, eu vou fazer isso como? Se vira. Se abra para aprender. Tem coisas maravilhosas no mercado que te inserem nesse tipo de movimento onde você vai conseguir dar conta. Você é líder, você já passou por muita coisa diferente e está aí. Então esse é só mais um degrau e tá tudo bem. Só que, de novo, você precisa estar aberto para os diferentes. Não Isso é uma coisa importante. Você falou um negócio que me remeteu aqui a uma análise importante. Alguns anos atrás, você não se preocupava com o comportamento das pessoas na empresa, porque não era uma questão. A pessoa aí entrava lá, trabalhava. Era problema do tipo dela. Era problema do tipo dela. Eu cansei de ouvir líderes e diversas pessoas no ambiente de trabalho falar assim, a sua vida pessoal você tem que deixar da porta para fora. Isso era uma frase... Nossa, corriqueira. Era a receita do bolo da felicidade. Você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. É isso. Era a forma de bolo lá. Então,
ninguém estava preocupado com o comportamento, porque não existia um comportamento diferente. O cara tinha que entrar ali na empresa, trabalhar, fazer o dele e ir embora. Isso não era uma questão. Só que as coisas, como a gente disse no início, as coisas mudaram. Hoje é tudo muito mais descortinado. É tudo muito mais falado, tudo muito mais discutido. E você Colocado na mesa. e você tem que saber que não existe isso, separar a vida profissional da vida pessoal. Você é um ser humano único, onde todas as variáveis que envolvem a sua vida afetam na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, na sua vida. A vida é uma coisa só. Nós naturalmente fazemos alguns filtros e umas triagens, assim como nós usamos personas diferentes para os ambientes. Que é o que a gente já falou aqui, quer dizer, a empresa é um lugar para você fazer amizade? Não, não é um campeonato de amizade. É um lugar para você trabalhar. Só que você Traz não uma- é um robô É. que está ali só trabalhando. Você é uma pessoa que traz uma série de características, uma série de situações que te envolvem no ambiente. Sim, E o líder, necessariamente hoje, tem que olhar para isso. é esperado, é necessário, porque senão não vai ter equipe. Não vai ter engajamento, não vai ter equipe, não vai conseguir performar. E nós estamos aqui falando de comportamento, não é para todo mundo ir, sei lá, né, fazer o seu yoga e abraçar a árvore, apesar de eu adorar. Mas é uma questão de performar, né? Às vezes parece que a gente está indo para um lugar do divagação, mas não é, gente. A gente Isso tá falando de tudo. dinheiro. A gente está falando de dinheiro na mesa. Exato. Nós estamos falando de performance. Nós estamos falando de bater a meta no final do mês. Só que se você acha que esse não é um caminho, que faz sentido você olhar, porque não interfere em você bater sua meta e performar, você está muito, muito, muito enganado, senhor e senhora líder. Isso é um contexto, talvez hoje, dos mais importantes. O comportamento humano, ele está na mesa com uma necessidade de cuidado como nunca teve, e ele faz sim a diferença na hora de você performar. Então, assim, a gente olhar para essa etariedade, que hoje é o tema principal do nosso encontro, e, de novo, é o acolher, é o quebrar as projeções, é quebrar os padrões limitantes, aquilo que te impede de olhar o todo e encontrar novos caminhos para fazer o que sempre foi cobrado. Porque no final do dia, as empresas vão cobrar o quê? Performance e resultado. E tá tudo bem. É isso. Tá tudo bem. Isso Só não é que um tem problema. ruas diferentes para Exato. chegar nesse caminho. A empresa, ela tem um objetivo, que é sobreviver e dar lucro. Alguém investiu um dinheiro ali E vai querer quer o o lucro, dinheiro de esquece. volta, É isso. né? É. Seja uma empresa familiar, seja uma empresa de capital aberto, não importa. Alguém pôs o dinheiro ali E quer e dinheiro. quer o dinheiro de volta. E ok. Sim. E ainda bem, porque isso gera emprego, Sim. isso Movimento gera economia. movimento economia. Tá tudo bem. Agora, como é que você gera mais dinheiro? Essa é a nossa discussão. É isso. Né? E o que a gente está colocando na mesa é assim, hoje a liderança precisa entender que uma equipe ajustada na sua diversidade, ela é capaz de gerar muito mais dinheiro do que uma equipe desajustada. Ou uma equipe muito heteronômica. Desequilibrada. Não, aquela coisa, a diversidade, como você já disse em outros episódios, ela traz muita construção, porque o diverso, ele compõe de diversas de formas muito Encontra caminhos diferentes. diferentes para você ganhar dinheiro. Diferente de grupos muito homogêneos, né? A heterogeneia e a diversidade, ela traz possibilidades de construção e conhecimento e crescimento muito maiores do que grupos muito hegemônicos, né? Uma coisa tudo muito igualzinho. Então, a gente olhar para isso. Então, fica Agora, é difícil? Né? É difícil. Eu não sei se é difícil, Cláudia, porque eu nem gosto dessa palavra. Eu acho que é trabalhoso. Porque é difícil. É verdade. Você ficar fazendo a mesma coisa e ter que ficar lidando com a mesma porcaria todo dia. Difícil é você ficar trabalhando todo dia sem sair do lugar. Sai do lugar, é verdade. Você tem razão. É isso mesmo. É trabalhoso. Isso é que é difícil. É isso difícil. Pô, todo dia eu tô fazendo uma coisa tentando sair do buraco e cavando um buraco maior. Então isso é difícil. Agora, trabalhoso é você ter que se empenhar, é você ter que se debruçar, é você descobrir novas formas, quebrar paradigmas da equipe, falar assim, ó, os seus próprios. Eu acho que é isso, né? Você tá disposto a quebrar os seus próprios paradigmas e a olhar para o diferente com um olhar de oportunidade e não de trabalho.
É e não isso. de dificuldade. Porque É normalmente. crescimento, e todo crescimento gera alguma dor e angústia, porque tá te tirando da zona de conforto. Porque você lidar com aquilo que você já conhece É. é a coisa mais fácil do mundo. É. Agora, você lidar com o desconhecido É. é que te dá um trabalho. E é por isso que você é líder. É. Tá? Se você fosse uma pessoa acomodada, você não era líder. Ah, pronto. Hashtag pronto, falei. E eu vou te dizer uma coisa, Érica. Quando você incorpora isso, eu não vou nem dizer aprende, porque aprender parece uma coisa mais sacrificante. Mas quando você incorpora essa visão de que o diferente, de que o novo, de que essa mescla de comportamentos, de idade, De saberes, escolhas, de visão. saberes, de tudo, ela é muito mais divertida Sim. do que a mesmice, isso vira uma coisa muito legal. É. Porque aí eu quero voltar a um tema que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, que é assim, o quanto você se diverte trabalhando. É. O quanto você gosta do que você faz e o quanto você faz o que você gosta. É Né? isso. Vamos. Eu gosto de provocar sempre essa conversa aqui, quando a gente está chegando no fim do nosso. Para ficar no coração. Para ficar no coração. Porque assim, o trabalho precisa ser uma coisa divertida. Ele não precisa ser uma coisa. Ele precisa ser instigante. Uma coisa que você levanta de manhã e fala, eu tenho que trabalhar. Quando você levanta de manhã e fala, eu tenho que trabalhar. Pode parar e rever. Tem alguma coisa ruim. Também. O trabalho, ele tem que ser um lugar aonde você quer ir. Aonde a sua equipe quer ir. Onde dá treta, mas você também tem muito prazer ali, né? Isso. Né? É como a família. A família tem treta pra caramba. Mas se a família não te dá prazer, quem vai dar? É. Né? É isso. Então, assim, você tem que entender que na hora que você incorpora essa sua capacidade de lidar com todas essas variáveis e buscar um equilíbrio delas, é isso que faz uma liderança consciente, uma liderança divertida, uma liderança que promove um ambiente em que você pode dar muito lucro para a empresa. E é sobre isso, é sobre dar lucro. No final do dia é sobre isso. No final do dia é sobre isso. Então, acho que a gente vai encerrando com uma reflexão de se você está no ponto inicial dessa linha de carreira, você é jovem. E você vai chegar lá na frente e vai precisar gerar empatia. E como seria você fazer isso ao longo da sua caminhada? E se você já chegou, se você está na outra ponta, se você está 50, 60 a mais, e se vê um ser produtivo buscando um lugar no mercado, também faça esse convite de se lembrar que você já esteve na outra ponta. E não foi fácil correr e alcançar esse lugar que você chegou. E assim, gerando empatia e conexão no coração, a gente vai conseguindo construir mundos corporativos mais saudáveis, onde as pessoas trabalham sim, como a gente diz no final do dia, para ganhar dinheiro e para bater meta. Mas isso pode se tornar uma coisa menos sofrida e mais prazerosa quando vocês dão significado ao caminho. Eu espero que o Construção de Conhecimento tenha trazido boas reflexões para vocês. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. E se você curtiu, compartilha, acesse o sininho, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente. Eu espero ter sido contribuição na sua vida, no seu coração hoje. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.